A memória, um livro em memória, recuperando a história do movimento LGBTQIA+, aqui no estado de Alagoas. Esse movimento é tão antigo que na época a sigla não era essa, era GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes, era isso? Pois é, e um dos pioneiros dessa pauta aqui no estado de Alagoas, hoje, né, quis a história que hoje estivesse na condição de secretário estadual de Direitos Humanos. É o Marcelo Nascimento, ele que inclusive está aqui para conversar conosco sobre esse tema. Eu estava olhando aqui os dados históricos. Alagoas entrou para o relatório internacional da ONU por conta de um caso de extrema violência que aconteceu aqui em 1993, quando o vereador Renildo José dos Santos, teve uma morte brutal, não é? Teve a cabeça decepada, né? Arrancada aí do seu corpo, o corpo jogado num lado do estado, a cabeça encontrada em outro local. Isso repercutiu, olha, nacional e internacionalmente. E ele era homossexual, assumido, declarado, tinha concedido uma entrevista, discutindo ali politicamente com pessoas ligadas à família dos seus algozes, né? E, lamentavelmente, pagou com a vida de forma muito trágica. 4 anos depois, surge em Alagoas o Grupo Gay de Alagoas, tá certo? E o Marcelo Nascimento foi quem foi para o vídeo, foi para os jornais, foi para as rádios falar dessa causa, até então desconhecida para os alagoanos. Apanhou muito, foi muito criticado, mas ele estava acostumado, ele estava preparado para encarar essa realidade. Voltando no passado, se você sofresse de bullying, você não estava aqui, né? Se considerasse bullying. Mas o Marcelo foi muito criticado e eu tive a oportunidade de, quando estava ainda no processo de formação lá, na Universidade Federal de Alagoas, a gente buscava os debates que estavam efervescentes na sociedade. E o Marcelo foi dar uma palestra na universidade a respeito do que era necessariamente a causa. E hoje ela está relatada também em livro, contando essa história. Fiz questão de fazer essa abertura, porque quem conhece a sua trajetória, Marcelo, sabe que desde então você traz para o universo da política um debate que, acima de tudo, também é de direitos humanos. É essa a tua consciência hoje, tanto tempo depois dessa luta que você próprio iniciou aqui em Alagoas? Muito bom dia. Bom dia, seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Marcos, grande amigo. Minha admiração pelo jornalismo sério, democrático que você sempre tem feito ao longo da sua trajetória. Thaís, que eu tenho acompanhado aí, aliás, todos os alagoanos, né, sua trajetória belíssima, profissional. E estamos aqui para somar e para trazer uma entrega, né, para a população do estado de Alagoas, que é exatamente um livro de memórias, de acervos, narrativas, de um movimento de pessoas que se iniciou na década de 90, quando eu cheguei aqui em Maceió, vindo do Seminário Católico, né, tinha acabado de desistir de ser padre, para iniciar uma história de ativismo gay, ativismo LGBT, aqui no estado de Alagoas, no momento, Thaís, que Alagoas vivia um dos piores momentos da sua história, sobre violência, sobre crime organizado, milícias, né, na época chamada de gangue fardada. Foi exatamente nesse contexto que surge o Grupo Gay de Alagoas, o primeiro grupo de pessoas a se ressurgir contra a violência, porque todo final de semana, vocês são jornalistas, devem ter acompanhado nesse período, todo final de semana tinha uma morte de pessoa LGBTQIA+ no estado de Alagoas. E aquilo me indignou. Eu comecei a perceber que em outros estados nós tínhamos movimento atuante, Pernambuco, na Bahia, Sergipe, né, o antigo grupo Diálogo Gay de Sergipe, que ressurgiu agora, foi um dos fundadores no Brasil. E eu digo, por que Alagoas não pode ter uma resposta por parte das pessoas, homens, mulheres, que se insurgem contra a violência, contra esse tipo de massacre, contra um segmento importante da população LGBT, da população brasileira, que até então, Thaís, era muito estigmatizada, né? Criminalizada, porque quando você ia fazer... Eu sou repórter hoje de política, né, já há alguns anos, mas todos os jornalistas começam fazendo matéria de polícia, né? E aí, quando tinham essas ocorrências, quando você chegava lá e começava
a conversar com as autoridades, a própria consciência da época, dizer assim, não, mas ele era homossexual, como se fosse ele, por ser homossexual, justificasse a violência a qual aquela pessoa tinha sido submetida, né? É um absurdo, né? Era nesse nível. Agora, esse livro, ele traz acervos, memórias. Que tipo de acervo vocês tratam? Entrevistas, documentos, relatos? O que traz o livro? O que reúne? Raiz, eu tenho uma grande gratidão pela maioria dos profissionais de comunicação aqui do estado de Alagoas, que vivenciaram esse período e abriram muitas portas da Gazeta, da antiga TV Alagoas, da TV Pajuçara, dos jornais impressos da época, a própria Gazeta, Tribuna, Jornal de Alagoas e outros veículos que circulavam aqui no estado de Alagoas, porque foi graças à compreensão e à solidariedade de uma quantidade significativa de profissionais da comunicação que essa bandeira, esse tema veio a eco aqui no estado de Alagoas e foi pautado de forma muito significativa, né, Marcos, na maioria dos veículos, inclusive nas rádios também. Então, esse livro, ele nasceu de uma provocação. O professor Elias Veras, professor doutor da Universidade Federal de Alagoas, do curso de História, me entrevistou para um projeto de extensão da universidade e, na época, eu olhei para ele e disse, eu quero lhe fazer um desafio. Ele disse, pois não, eu disse que queria lhe convidar para, junto comigo, escrever um livro de memórias sobre a trajetória do movimento alagoano LGBT. De pronto ele aceitou, nós iniciamos uma pesquisa que durou 2 anos, foi finalizada em 2022. Nós visitamos lideranças LGBTQIA+, em várias cidades do estado, Delmiro Gouveia, Arapiraca, Penedo, Coruripe, Porto Calvo, várias cidades. A gente foi lá, em loco, recolher o acervo, né, que essas pessoas tinham de fotografia, de livros de ata, né, de constituição das ONGs, de eventos. Né. Teve uma época na história do estado de Alagoas que era muito comum o Miss Gay. O Miss Gay, que era uma manifestação cultural da nossa comunidade, ele deu lugar às paradas LGBT, ou às paradas de orgulho gay. Então, em muitas cidades eram realizados Miss Gays. Cajueiro, né? Me lembro de Cajueiro, né? Porto Calvo, Coruripe, várias, Cajueiro principalmente, né, com apoio da Lucila Toledo, da ex-deputada, Lucila prefeita Toledo. Lucila Toledo. Era muito comum no calendário cultural da cidade e arregimentava pessoas de vários lugares do estado. Eu fui algumas vezes, inclusive. Então era uma manifestação tipicamente da cultura LGBT aqui do estado de Alagoas. Depois vieram as paradas e a gente começou a colecionar. Eu já tinha meu acervo pessoal desde o primórdio, quando comecei no movimento LGBT, e já guardava os recortes de jornal, as matérias, o irmão do Edivaldo Júnior, que gravava, inclusive, os vídeos da televisão. Tudo que era matéria, ele mandava a memória para você. Tudo isso eu tenho a memória televisiva, a memória impressa dos jornais da época. Eu fui aguardando esse acervo durante... Você sabia que estava fazendo parte de um movimento que estava mudando a história, né? E era essa ruptura. Hoje, com a consciência que você tem e, naturalmente, recuperando essa memória, você acha que os gays são vistos de outra maneira na sociedade alagoana? Olha, eu não vou falar brasileira porque tem as referências, mas seu recorte para Alagoas. Olha, pelo menos, Marcos, de forma mais respeitosa, porque naquela época, na década de 80, década de 90, ser gay aqui no Brasil era praticamente assinar um atestado de morte. Era você se expor publicamente, ser ativista LGBT, pior ainda. Eu recebi várias ameaças de morte, vocês devem ter acompanhado na época. Tive que andar com escolta policial, morava sozinho, era solteiro naquela época. Está aqui o meu companheiro Cláudio há 15 anos. Não vivenciou essa experiência, ainda bem, mas naquela época a escolta policial tinha que entrar no apartamento, fazer a vistoria, para em seguida eu entrar no apartamento. E essa foi uma rotina que eu pude presenciar durante pelo menos 6 meses da minha vida, né? Então, mexe muito com o psicológico, né? É uma luta que você assume, mas assume com muita convicção e com muita vontade de que as coisas possam mudar
nesse Nunca país. vi você chorar essa vida toda. Tá chorando hoje pela memória. Porque dizem, Uma das pessoas mais corajosas que eu já tinha visto era o Marcelo. E agora ele se emocionou. Dizem que quando a gente envelhece, vai ficando então mais isso. emotivo, né? Admitiu que envelheceu. Eu vou aproveitar esse momento emotivo. Eu vou Parabéns dizer, aí, é você isso consegue mesmo. resumir em uma frase ou em uma mensagem curta o que esse livro, essa reunião de narrativas, de documentos, de fotos, de informações e relatos significa ou pode representar para novas gerações ou para a geração atual que ainda enfrenta silenciamento, que ainda enfrenta ali barreiras? Olha, a minha mãe era uma doméstica, meu pai era um policial militar. Eu vivi nesse ambiente muito repressor, inclusive. Minha mãe dizia que preferia ter um filho drogado, um filho assassino, do que ter um filho gay. Um filho, na época, viado, que era a expressão mais comum no interior do estado de Alagoas, né? Eu tive que conviver com essa narrativa familiar. Meu pai, muito conservador, muito rígido, né? E eu fui ser padre, né? Dizem que padre não tem sexo, né? Aí eu fui para Recife estudar para padre. Quando voltei, disse, olha, já que eu não vou ser padre mesmo, então eu vou dar uma contribuição significativa para essa pauta aqui no estado de Alagoas, que assumi a dianteira, expus a minha personalidade. Claro que tinha um grupo de pessoas, Jorge Márcio, que você deve ter lembrado da TV Alagoas, o professor Jurandir, Sebastião, Wilson Ruas, funcionário da Caixa. Esse era o núcleo que nós tínhamos na época de 5, éramos 5, que enfrentava tudo. Alguns não podiam se expor na televisão, no rádio, por conta de questões familiares, etc. Mas nós fomos à vanguarda naquele momento e hoje, Thaís, essa obra ela é uma grande contribuição para as novas gerações, porque ser gay, lésbica, travesti, bissexual em 80 e 90 é uma realidade totalmente distinta da realidade de hoje. Muitas coisas, os costumes mudaram, a sociedade se mudou mais à democracia, ao respeito à Constituição Federal, ao livre-arbítrio, né? A autodeterminação sexual das pessoas. Isso foi uma conquista da democracia. Eu e os demais companheiros, né, os 5, fomos apenas instrumentos. Mas vocês que estão na comunicação, que abriram as portas, que iniciaram esse debate publicamente, tiveram também um papel fundamental. E o livro é uma consagração de 30 anos de militância, de ativismo aqui no estado de Alagoas, de pessoas que pouco ou muito deram suas contribuições, mas que deixaram uma porta aberta, um caminho que ninguém mais vai conseguir apagar esse caminho, porque é o caminho da liberdade, da defesa da democracia, dos direitos plenos para as pessoas LGBT aqui no estado de Alagoas. E uma coisa que é importante, quando começou a ter as paradas e a gente começou a ver na sociedade, era a presença das famílias abraçando os seus filhos, porque quando teve a consciência de que se soltasse para o gueto, que ele não poderia ter acesso à formação, não conseguiria ter um trabalho digno muitas vezes para sobreviver, e estariam expostos à morte. Quando as famílias entenderam isso, as paradas começaram a ter a presença dos pais e mães, não é, desses jovens e dessas jovens que estavam ali precisando ser acolhidos também. Eu tenho uma filha por parte de coração, né, que é exatamente filha da minha companheira Eva, que é homossexual, e se eu não tivesse formado a minha consciência já nessa época de como você deve tratar humanamente as pessoas, eu jamais poderia ter um relacionamento, uma vivência, né? Uma vivência, um relacionamento correto, como deve ser de pai para filha, né? Mesmo sendo filha do coração. E pai é quem cria, então eu me sinto pai mesmo. E tantas outras pessoas que nós acolhemos nos ambientes de trabalho, né, pessoas próximas à família, né, que meu primo Átila, que faleceu. Então, quer dizer, se a gente não tivesse essa compreensão a partir do que o Marcelo trouxe, do que era referência para a sociedade, a gente também estaria reproduzindo esse preconceito terrível, não é, que levou tanta gente à morte. A gente gostaria de fazer um podcast com o Marcelo, porque 30 anos daria uma pauta bem mais extensa, mas eu não posso encerrar essa entrevista sem falar a ficha aqui, o serviço do que vai ser lançado.
agradecendo ao professor Elias Veras, da Universidade Federal de Alagoas, o próprio Marcelo, dono do rico acervo do movimento aqui em Alagoas, a queridíssima jornalista, professora doutora Cíntia Ribeiro, tá certo, que também ajudou nessa contribuição. Então, livro Orgulho LGBTQIPNA+, acervos, memórias e escritas de si. Fruto de uma pesquisa, um levantamento de 90 a 2022, tá certo? Vai ser lançado no dia 31. Amanhã. Às 7 da noite. Às 7 da noite, na Bienal Internacional do Livro. Queria parabenizar você, Marcelo Nascimento. Obrigado pela presença. Seu companheiro também. Esqueci o nome. O Cláudio. Obrigado, Cláudio, por ter vindo. Acordaram cedo, se deram mal. Mas valia a pena. Era uma pauta importante. Saúde e que continue na luta agora, mais do que nunca. Veja só, viu? Começou enfrentando todos os preconceitos desse Estado, dentro da própria casa, sabia o que queria, não é? Essa questão autodeterminada que ele sempre teve, e hoje é secretário estadual de Direitos Humanos do Estado de Alagoas. É uma vitória realmente para alguém que passou por tudo que você passou. Um grande abraço, Marcelo, sucesso. Obrigado, amigo. Só finalizando, o grande desafio da humanidade é a gente rehumanizar o humano, né? Esse é o grande desafio. Isso não se aplica só para as questões da diversidade sexual e de gênero, mas para o ser humano como um todo, né? Então, nós estamos hoje na secretaria, no governo, buscando essa reumanização da pessoa humana, né? Porque nós vemos tempos de muita intolerância, está aí o Rio de Janeiro, né? Esse massacre indevido, né? Que poderia ter sido evitado com inteligência, com várias outras estratégias científicas, inclusive, mas que a gente precisa reinventar o humano para que a gente possa continuar vivendo em sociedade de forma respeitosa, harmoniosa, com as diferenças que sempre existiram e sempre vão existir. Muito obrigado, Thaís. Valeu. Obrigada. Voltará aqui com a pauta da secretaria. Nossa produtora Vaninha vai articular isso. Um abraço para você. Muito obrigado. Bom dia. Fala, Thaís. Vamos seguindo aqui com um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações.